Calorosas saudações e momento icónico na CNN, aliás, mais icónico do que vamos ver a seguir, só mesmo se alguém em plena televisão dissesse para meter like nos meus vídeos, mas não precisam de ligar a televisão para isso acontecer. Podem vê-lo neste vídeo porque eu vou sugerir que vocês metam like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E relembro que, como vamos falar sobre imigração, criminalidade, segurança neste mesmo vídeo, nada melhor do que andar protegido na rua com a t-shirt Sensações. Aliás, exatamente, isto é quase à prova de bala. Portanto, podem comprar a t-shirt Sensações, que diz foste assaltado, relaxa, são sensações, no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Cultivem-se sem o hífen. Primeiro link da descrição para os interessados. Ora, sem mais demoras, vamos ver este espaço de comentário entre a Maria Castelo Branco e o João Marcos de Almeida relativamente à imigração e criminalidade em Portugal. Mas quando dizia que era importante a Aliança Democrática estar a falar de imigração, é importante falarmos de imigração, e descolá-la da percepção de insegurança, porque ela não existe nos dados. Por muito que exista uma percepção generalizada que isso existe, o Governo está aqui para nos dizer isso não existe. A insegurança diminuiu no nosso país nos últimos anos e diminuiu inclusivamente nos concelhos que têm mais imigração, espante-se. E é importante que o Governo diga isto, é importante que o Governo não tente imitar a narrativa de imigração do Chega para tentar capturar votos, porque isso em todo o lado, e os estudos já foram feitos, o que acontece quando se faz isto é que mesmo os eleitores moderados que votavam no Partido Social Democrata, no Partido Socialista, quando ouvem os partidos moderados a ter este tipo de narrativas, migram para a extrema-direita, porque a extrema-direita é muito mais convincente. E nós estamos Maria, a atiçá-los, a tentar esvaziá-los. Entre a cópia e o original vale sempre a cópia. Querem sempre o original. Só um exemplo muito claro. Aqui em Portugal, mais do que estudos, qualquer tipo de estudo, Miguel Pinteluz foi cabeça de lista pelo Algarve, chamou Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho fez um discurso que muita gente à direita disse que era muito bem porque estava a ligar a imigração à percepção de insegurança dos portugueses no Algarve. O que é que funcionou? Não funcionou nada. O PSD ficou em terceiro lugar, o Chega conseguiu o primeiro lugar e foi o único distrito em que o Chega conseguiu o primeiro lugar e o Partido Socialista ficou em segundo lugar. Pedro Passos Coelho não conseguiu nada no Algarve. Eu acho, eu não sei, eu não quero de todo ser desagradável, mas as pessoas, quando votam em determinados partidos, não votam consoante aquilo que é uma conversa, também, não é? Conversa bonita, etc. Mas, se as pessoas votam em determinados partidos, quer à esquerda, quer à direita, é porque a sua vivência no seu cotidiano se assemelha com as preocupações das narrativas políticas criadas pelos partidos em questão. Dizer que a criminalidade em Portugal não aumentou nos últimos anos tem muita falta de contextualização quando se diz isto. Porque houve determinado tipo de criminalidade, nomeadamente juvenil, nomeadamente grupal, que aumentou significativamente nos últimos anos, nomeadamente de 2022 para 2023. Ainda para mais, a grande mediatização da criminalidade em Portugal aconteceu agora em 2024. Não estou a dizer que em 22 e em 23 não acontecesse, mas em 24 teve outro peso que há uns anos atrás não teria. E os dados completos de 2024 ainda não foram liberados. Portanto, isto quer dizer o quê? Em determinados tipos de criminalidade, a grupal, a juvenil, o que quiserem dizer, isso já é mencionado estatisticamente. Mas a polícia, isto foi um artigo do Jornal Sol, eu até posso meter aqui o print screen da notícia em si. A polícia, há alguns polícias, alertaram para a manipulação dos dados em termos criminais em Portugal, pois muitas das vezes no RASI não era indicada a nacionalidade das pessoas que cometiam os crimes. Portanto, há a possibilidade, tendo em conta que há queixas das polícias relativamente a isso, eu não estou a dizer que é ou que não é, mas há essa suspeita tendo em conta que as forças de segurança se queixaram disso num artigo noticioso. Portanto, há a possibilidade, mais ou menos provável, de que haja uma manipulação de dados estatísticos para se criarem narrativas políticas favoráveis a uma determinada agenda. Não é? É que isto, contextualmente falando, muda completamente a figura. Porque não basta os partidos políticos dizerem coisas e as pessoas acreditam. Porque, caso contrário, o PCP tinha 55% dos votos. Não era? Se é só mandar postas de pescada para o ar e as pessoas acreditam só porque sim, o Rui Tavares tem uma excelente oratória. É um excelente orador. Mas tem 4 deputados. Não é?
O Ventura também tem, mas tem 50. E agora aqui a questão é, o Ventura tem 50 deputados porquê? Porque a narrativa política do Ventura assemelha-se muito mais às preocupações que as pessoas têm hoje em dia, das suas percepções e da realidade também, que estatisticamente, alegadamente pode estar a ser manipulada, e as pessoas revêem-se nisso. É a grande diferença. Não querer ver isto, desculpem lá colocar isto assim, mas das duas uma, é não aceitar a possibilidade de diferentes ramificações da realidade social que estão à minha frente, ou então é passar demasiado tempo em ambientes demasiado confortáveis. Porque às vezes faz falta o contacto com realidades mais malévolas. Discursos. Como é que se pode fazer uma relação causal entre o discurso de Passos Coelho e os resultados eleitorais no Algarve? Por amor de Deus. Ficaram em terceiro lugar, foi o único distrito em que o Chega ganhou. Porquê? Foi por causa do discurso do Passos Coelho. Porquê? Então foi porquê? Mary, olha, foi por preocupações que os algarvios se calhar têm. Foi porquê? Foi porque os algarvios decidiram votar no Chega. Mas o discurso de Pedro Passos Coelho conseguiu convencê-los a não votar no Chega? Essa é a minha questão. Mas o ponto não é esse. Mas conseguiu, João? Mas o Passos Coelho não teve qualquer responsabilidade pelos resultados eleitorais do Algarve. Quer dizer, fazer uma relação causal entre o discurso de Passos Coelho de Passos Coelho conseguiu convencer os algarvios a votar no PSD ou não? Mas não sei se conseguiu. Claro que não conseguiu. Mas o discurso dele não teve qualquer impacto na vitória do Chega, por amor de Deus. Ficou em terceiro lugar. Mas agora chamá-lo por isso. A tua perplexidade relativamente às reações à esquerda. Não, claro que foi perplexidade. Quer dizer, já falaram aqui várias delas, não é? Quer dizer, o Pedro Nuno Santos, o líder do PS, quer dizer, além de como candidato a primeiro-ministro no futuro e no presente, além de ter sido ofensivo para as forças de segurança, uma pessoa que é candidata a primeiro-ministro foi ofensivo para as forças de segurança, que não devia ter sido, na modo como falou, depois vem dizer, mas isto também não é novo no PS, que este é o governo mais extremista de sempre da democracia portuguesa. Esse é dos statements mais ridículos. O Montenegro nem é o líder mais à direita que o PSD teve. Eu diria até que o Cavaco Silva está à direita do Montenegro, não é? Pelo menos em termos de governabilidade, de governação. Só um pormenor. No Algarve, como é que eu vos hei dizer isto? Eu conheço bem a realidade algarvia. O Algarve tem tido recentemente em algumas localidades, em algumas zonas, um grande incremento de imigração. E tem sido uma imigração que em algumas dessas zonas não há propriamente integração absolutamente nenhuma, porque a disparidade cultural, linguística, de modos vivendi é muito grande. E, portanto, é normal que as pessoas não simpatizem muito com esse processo de alteração civilizacional e presencial que vem no seu dia-a-dia. As pessoas não iriam votar no Pedro Passos Coelho, iriam votar no Luís Montenegro. E a verdade é que o Luís Montenegro muitas das vezes teve discursos que não eram propriamente tão securitários quanto isso. Aliás, em algumas instâncias, muito pelo contrário. Portanto, o voto no Algarve, e o Chega ganha no Algarve, principalmente por essa razão. Portanto, eu até coloco a questão de outra forma e de outro prisma, que é, se o PSD ficou em terceiro lugar no Algarve, que diga-se de passagem não há assim grande diferença percentual no Algarve, se forem ver as diferenças percentuais, o Chega ganha com 27%, mas o PSD e o PS estão logo a seguir. É quase um empate técnico em que o Chega fica em primeiro lugar. Mas eu até coloco a questão de outro prisma, que é, se o PSD, com o Passos Coelho a ter um discurso securitário no Algarve, ficou em terceiro com 20 e poucos %, imaginem se o Passos Coelho nem estivesse lá. Se calhar ficava em terceiro, mas ainda com menos percentagem. Portanto, não é o Passos Coelho que fez o PSD ficar em terceiro com 20 e tal %, se calhar foi o Passos Coelho ao discursar no Algarve que fez o PSD ainda não ter um resultado tão mau como aquele que poderia ter se o Passos Coelho não discursasse. A lógica é completamente o oposto. Porque essa é a principal preocupação das pessoas agora. A principal preocupação para 2025, para 2026, 27, 28 e nas próximas décadas na Europa é a imigração. Ponto final. A economia também, certo? Mas uma está alicerçada à outra, direta ou indiretamente, portanto estão conectadas. Portanto, a economia e a imigração. Quem se recusar a falar sobre este tópico, alicerçado também à questão da criminalidade, da segurança das fronteiras, vão por aí abaixo. Por isso é que o Bloco de Esquerda passa de 20 deputados para 5. Por isso é que o PCP tem 3 ou 4 deputados. Por isso é que o LIVRE não consegue passar dos 4 deputados. A realidade é essa. Enquanto não conseguirem compreender isso, estão a pôr agendas políticas à frente das necessidades das pessoas. E isso, lamento imenso, mas não é benéfico para nenhum país. Nenhum. Quer dizer, mas ele também, o PS disse isso do Durão Barroso, do governo de Durão Barroso, disse isso do governo de Passos Coelho, agora diz do governo de Montenegro, e no futuro, quando houver outro governo da AD, também será o mais extremista de sempre. Agora, isto são reações que não cabem na cabeça de ninguém. Por causa daquela operação de dizer que isto é o governo mais extremista de sempre. Quer dizer...
Aquilo ainda por cima, vamos lá ver umas coisas. Em 2010, quando Sócrates era Primeiro-Ministro e António Costa era Presidente da Câmara de Lisboa, aí sim houve uma operação, na mesma zona de Lisboa... Gostava de dizer qualquer coisa. Sim, Já vai, calma. Sim, Sérgio, eu ouvi-te com muita atenção, até explicares a teoria do João. Podes desmontá-la se quiser. Não vale a pena. O Sérgio adora construir teorias do João. Nessa altura, essa operação foi dirigida precisamente contra a imigração ilegal. Chamava-se Operação Caril, salvo erro. Não, essa foi em 99. Essa é de 99. Quando António Costa era Primeiro-Ministro. Mas em 2010, quando Sócrates era Primeiro-Ministro e António Costa era Presidente da Câmara de Lisboa, essa sim foi uma operação que visava os imigrantes porque o CEF, na altura ainda existia, acompanhou os agentes da PSP nessa operação. Neste caso, esta não foi uma operação contra os imigrantes. Esta foi uma operação. Foi numa rua onde, por acaso, quase só moram imigrantes. É verdade, claro. Foi uma coincidência. Mas também é uma zona que nós sabemos que é das zonas mais inseguras de Lisboa, onde tem havido... Com base em dados ou em processos? Não, com base em dados. Quais com base dados? em dados. Não existem dados sobre isso no Martim Maria, Muniz. fala Não com os existem autarcas dados que sobre trabalham isso no ali. Martim Fala com Muniz. os autarcas que trabalham ali. E os autarcas, o autarca de Santa Maria Maior ficou perplexo. Ficou perplexo? Pois. Mas visto o que ele disse em maio, junho e julho... Mas visto o que ele disse agora, ficou perplexo com este Claro, tipo de agora... operações. Mas quais são os dados que dizem que no Martim Muniz existe... O Miguel Coelho... Repara, eu concordo contigo. É isto que eu às vezes, quando eu digo que falta realidade às pessoas, vamos colocar isto desta forma. Talvez quando estamos tanto tempo dentro de um estúdio de televisão e não tanto tempo na rua, se calhar olhamos demasiado para o número do que propriamente para a realidade. Porque eu de certeza... com este vídeo vai chegar a algumas milhares de pessoas. Eu de certeza com este vídeo, e depois podem vir dizer que são percepções, não é? Mas é assim, eu também já lá passei. E vejo troca de droga várias vezes que lá passo, não é? Vejo olhares suspeitos. Vejo questões de assédio a acontecer. Aliás, há vídeos de influencers nas redes sociais a queixarem-se que sofreram assédios ali, não é? Portanto, é assim... obviamente, nessas circunstâncias, eu, por exemplo, vi troca de droga a acontecer, não é? Tráfico a acontecer. Porque as pessoas percebem que aquilo está a acontecer ali, não sei o que mais, passa-se assim e acolá. Mas as milhares de pessoas que veem isso a acontecer não reportam esse crime. Ou seja, isso não é quantificado estatisticamente. Portanto, eu tenho a percepção que é real, e não é uma percepção, é a mesma realidade que aconteceu, porque eu vi aquilo a acontecer, mas não fui fazer uma queixa. Estou a dar um exemplo, não é? Assim como muitas pessoas veem coisas que acontecem e não fazem queixa. Muitas delas porque não vale a pena e outras que acham que também não vale a pena porque acham que a polícia neste momento não tem recursos e que não as consegue ajudar. Portanto, a estatística não mostra tudo. A estatística não mostra tudo. E, portanto, se queremos fazer aqui um exercício também de observação participante, porque também é um método de investigação, não é? O método de observação participante, no caso daí agora o meu exemplo, podemos fazer aqui nesta caixa de comentários. Quem já passou por zonas ou bairros problemáticos, seja no Martim Muniz ou em outro sítio qualquer... Quantas e quantas vezes já não viram situações problemáticas em que, por uma razão ou por outra, ou porque estavam com pressa, ou porque só passaram e não estavam no meio do conflito, mas não foram vocês a reportar. E se não reportaram, não conta para a estatística. Mas as coisas lá por não estarem na estatística, não deixam de acontecer. Ou as seringas no chão que os autarcas do PS andavam a queixar-se há 2 ou 3 meses atrás, isso agora evaporou-se tudo no tempo. Não é? É o que eu digo. É eliminar a realidade só para cumprir uma agenda política em termos ideológicos. E isso, volto a frisar, toda a gente perde com isso. Toda a gente. Até as pessoas que fazem este tipo de agenda política. Porque há de chegar o dia, eu espero que não, eu não desejo mesmo mal a ninguém, mas há de chegar o dia em que toda a gente vai mesmo sofrer com isto. Mais privilegiado financeiramente ou menos privilegiado. Porque se não há controle, se não há verificação, se há condenação da polícia simplesmente por fazerem o vosso trabalho, ou neste caso a polícia... Então, a insegurança será inevitavelmente maior. É inevitável, daqui a uns tempos. Deixa-me terminar, por favor. O Miguel Coelho disse, no princípio do verão, que tinha muitas queixas dos seus fregueses, que, em relação à insegurança que existia na zona, e que ele próprio queria que houvesse mais segurança policial naquela zona de Lisboa. Exato. Podem ver as afirmações dele, já foi recuperado, já foi recuperado. Foi ele que disse isso, não fui eu. Ele, entretanto, veio explicar, eu não falo em nome dele, ele veio explicar, entretanto, que queria mais polícia de proximidade. Sim. Por amor de Deus, mas o que é isso, polícia de proximidade?
Polícia de proximidade. Estou só a ajudar. E a polícia de proximidade, o que é que vai dizer às pessoas? Vai tratar as pessoas de maneira diferente? A polícia de proximidade? Repara, João, até o autarca que disse que era, concorda contigo, a dizer que é importante haver polícia de proximidade, depois vem dizer que esta operação é irreal. Onde é que estão os dados que dizem que estavas a dizer que o Martim Muniz... Estavas a dizer que nas afirmações do autarca Miguel Coelho? Eu acho que há objetivos políticos nestas performances de segurança política que o governo quer que nas críticas também houve ou não houve? Repara que eu acho... Atenção que as pessoas podem dizer, mas foi só um autarca do PS. Eu vou dar outro exemplo também. Há vários. Aliás, houve uma autarca, eu já não sei de onde é que era, Lamego, não sei, mas do PS, que foi há 5 notícias há 2 ou 3 semanas, que se estava a queixar das pessoas que recebiam subsídios indevidamente, não é? Portanto, há vários autarcas do PS que se queixam destas problemáticas que são sempre associadas à extrema-direita. Só agora para concluir, não é? Já que houve aquela operação quando o Sócrates era primeiro-ministro, seguindo a lógica do Pedro Nuno Santos, ele está a dizer que o Sócrates, um dos seus pais políticos, é de extrema-direita. Portanto, atenção ao Pedro Nuno Santos, que por essa ordem de ideias ele próprio também é da extrema-direita, não é? Quando há aquelas campanhas e tal, de somos todos isto, somos todos aquilo, pelo andar da carruagem neste momento, somos todos da extrema-direita, segundo a lógica do Pedro Nuno Santos. Passa até o Sócrates era por fazer isto, por amor de Deus. E vou dar mais um exemplo. O Ricardo Leão, creio que é o nome do presidente da Câmara Municipal de Loures, aplicou aquela medida habitacional de que quem cometia crimes não tinha direito à habitação pública. E a meu ver, muito bem. E foi um escândalo brutal. E isso já esteve implementado na lei há uns anos atrás, não sei se sabiam. Já esteve. Em governos do PS. Portanto, significa que a sociedade foi tão para a esquerda que agora, qualquer coisa que seja minimamente colocada ao centro há 10 ou 20 anos atrás, que aquilo era ao centro, agora é extremista, agora é extrema-direita. Isto torna-se ridículo. Desculpem, mas isto é uma parvalheira autêntica. É uma parvalheira autêntica e não há mal em assumir que há problemas, não é? E ninguém está a dizer que todas as pessoas em si, do ponto de vista da imigração, são um problema. Não é isso que está a ser dito. O que está a ser dito é que se não há verificação, não há controle, não há intervenção policial e a polícia não pode fazer o seu trabalho à vontade, dentro das medidas da lei, obviamente, como fez no Martim Muniz, então vão haver problemas. Como já estão a existir alguns. Repara que eu acho que é importante nós admitirmos de facto que este governo não é o mais extremista de sempre só por fazer este tipo de operações ou querer que estas operações sejam visíveis. Também é importante reconhecer que as operações não são eficazes, não aumentam a percepção de segurança, pelo contrário, estamos aqui a discutir se há insegurança ou insegurança baseada em percepções ou não, e também não ajudam a nada. Deixa-me só terminar aqui uma coisa que eu não termino rapidamente, que eu tenho que ouvir o Sérgio. Eu termino rapidamente. Agora, como eu disse, isto não foi uma operação que visava a imigração, foi de segurança. Certo. E também é muito importante referir as medidas que o Governo tem adotado para a integração de imigrantes na sociedade portuguesa, que esse é que é um ponto central e que muito pouco tem sido feito e que este Governo está a começar a fazer, porque esta é que é uma questão. Nós temos estes imigrantes e a maioria deles irá continuar em Portugal. Agora, queremos integrá-los ou não queremos integrá-los? Mas eu terei que continuar a lembrar que o Primeiro-Ministro hoje esteve a falar cerca de 15 minutos e não falou de nenhuma dessas medidas que tu estás a falar. Pois está bem, mas o Foi Governo ele que esteve a falar durante 15 minutos adotado medidas. de operações de segurança. Quais integrações? E termina aqui este segmento, termina aqui. O João Marcos de Almeida coloca aqui a questão de nós temos de integrar estes imigrantes. Eu não digo que os governos não tenham que fazer esse esforço em termos de integração das pessoas, mas as pessoas têm que se integrar a elas próprias. Eu, se for para outro país, a missão de integração parte principalmente da minha responsabilidade individual. Se eu for para a Alemanha, para a Rússia, para a Tailândia, para o Brasil, para outro país qualquer que não Portugal, quem tem que se adaptar e integrar sou eu. Sou eu que tenho que me adaptar, não é o país que tem que se adaptar a mim. Sou eu que me tenho que adaptar ao país. Que é uma coisa completamente diferente e que há muitos políticos aqui em Portugal, não sei, por questões de cedência ao politicamente correto, seja lá o que for, parece que não têm noção disso. São os que vêm é que têm que se adaptar ao país e não vice-versa. E depois, como isto não tem acontecido nas últimas décadas, essa expressão política em termos da vontade, não é? Ok, venham, mas adaptem-se a Portugal e integrem-se aqui consoante as nossas regras, causa uma insatisfação nas pessoas. Ou seja, nesta parte em que o João Marcos de Almeida diz aqui que os imigrantes terão que ser integrados e etc., há muita gente que ao ouvir estas palavras vai dizer, mas eu já estou farto disto, não sei o que mais, eu já nem sequer vejo a integração como uma hipótese. Há pessoas que vão pensar nisto
ou desta forma, talvez num rastro de pensamento mais radical em determinados aspectos, porque já estão saturadas de tal forma das mentiras do status quo que as levou a ter essa posição. Compreendem? E atenção, eu não estou a dizer que as pessoas não podem ser integradas, claro que podem, não é essa a questão. Estou a dizer é que, devido à falsa narrativa do status quo durante muitos anos, muitas pessoas se radicalizaram por causa disso mesmo, o que as leva a ter rasgos de pensamento que depois se refletem naquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dizia que 60 e tal % dos portugueses já não queria mais imigração proveniente do Indostão, não é? Portanto, eu creio que mais honestidade, mais claridade no discurso, não é? Mais transparência, a palavra mais correta é essa, mais transparência, acho que era melhor para toda a gente, diria eu. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.